iniciativa em grande parte devido à doutora Joana Salvador Costa, cujo doutoramento versa precisamente sobre temáticas destas áreas, e começou ainda, creio que durante o período pandémico. Começámos via online, mas rapidamente se percebeu que é mais interessante termos as pessoas connosco, e não só os que nos ouvem, como aqueles que estão a falar, e portanto decidimos desta vez fazer este encontro presencial, ainda que estejam também alguns assistentes à distância, a quem eu também saúdo daqui. Hoje temos três colegas que são três amigos, o Dr. Emiliano Buiz, da Universidade de Buenos Aires, eu depois farei as apresentações mais concretas, a doutora Alba Boscá, da Universidade de Múrcia e Valência, mas neste momento está em Múrcia, e o Dr. Mairon Cantillo, da Universidade de Valência também. Eu tive o gosto de me encontrar com os meus dois vizinhos imediatos há poucos meses. Estivemos em Aveiro há um mês, mas há poucos meses em Valência, precisamente. Tive o gosto de partilhar um júri de doutoramento com o professor Mairon Cantillo, e conheci, enfim, à distância também o Dr. Emiliano Buiz há já algum tempo, creio que há uns 2 anos começámos os nossos contactos, também já tínhamos estado em Coimbra. Não é? E agora temos o gosto de o ter em Lisboa. Vou passar de imediato à apresentação do nosso primeiro orador, mais especificamente falando, que é o professor Emiliano Buiz, como eu vos disse, da Universidade de Buenos Aires, que é professor catedrático de Direito Internacional Público na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires e é professor titular de Língua e Cultura Gregas da Faculdade de Filosofia e Letras da mesma universidade. Portanto, como já perceberam, o Dr. Emiliano Buiz, à semelhança de muitos de nós que trabalham nestas coisas da antiguidade, junta várias áreas de especialização com formação jurídica e formação filológica, o que o coloca numa situação privilegiada para a análise de determinadas temáticas, nomeadamente tudo o que tem a ver com nomos, com lei e com a organização do Estado e percepções do indivíduo e suas relações com o Estado. No decurso da sua carreira, o professor Emiliano Buiz desempenhou já funções, imagino que como professor convidado, em várias universidades, nomeadamente Harvard, Brown, Princeton e o Panthéon-Sorbonne, em Paris, e atualmente é o presidente da Associação Argentina de Estudos Clássicos, precisamente. Entre as suas publicações, eu vou destacar 3: El juego de la ley, la poética cómica del derecho en las obras tempranas de Aristófanes, publicada em 2019, Taming Iris, War, Interstate Law and Humanitarian Discourse in Classical Greece, publicada pela prestigiada Casa Brill em 2018, e La Súplica de Eris, Derecho Internacional, Discurso Normativo e Restricciones de la Guerra en la Antigua Grecia, publicada em Buenos Aires em 2015. As suas principais áreas de interesse de investigação são precisamente a história e a teoria do direito, nomeadamente o direito na antiguidade, aquilo que de alguma forma se possa chamar direito internacional, enfim, interestatal na antiguidade, o direito ateniense, e a sua relação com o teatro antigo. O professor Emiliano Buiz vai falar-nos hoje de A Desonra de Filomela, Mito, Diplomacia e a Poética Erótica do Imperialismo nas Aves de Aristófanes. Emiliano, muchas gracias por estar hoy en Lisboa, sea bienvenido y la palabra es tuya. Gracias. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o professor Nuno Simões Rodrigues e Joana Prato Salvador pelo convite. Obrigado ao Centro de História da Universidade de Lisboa. Antes de mais, peço desculpas, mas vou tentar falar em português, o português brasileiro, espanhol, argentino, uma mistura um pouco estranha, como sinal de apreço. O tema da minha palestra de hoje está relacionado com um projeto de pesquisa mais vasto sobre as manifestações cômicas da política externa ateniense nas épocas clássica e helenística. Em particular, interessa-me refletir sobre as bases conceituais
as metáforas e as analogias com que se constrói o discurso antigo do fenômeno internacional. Nesta ocasião, falarei das aves de Aristófanes, representadas pela primeira vez em 414, durante as Grandes Dionísias. A expedição à Sicília, promovida com entusiasmo por Alcibíades e com a oposição de Nícias, tinha partido no ano anterior na esperança de obter sucesso num dos momentos mais ousados da guerra contra Esparta. Pouco antes do início da expedição, a mutilação dos Hermae e a profanação dos mistérios eleusinos tinham levantado questões entre a população ateniense sobre o impacto e as consequências das ofensas religiosas. Tendo em conta o conhecimento direto em primeira mão da política internacional que tinham os atenienses da época, proponho nesta conferência que o estudo da dimensão diplomática em aves, que tem sido largamente ignorada, pode contribuir para a nossa compreensão do impacto político da peça e da relação do seu enredo com acontecimentos recentes, tanto em Atenas como na Sicília. Em particular, dentro desta dimensão diplomática, interessa-me analisar os paradigmas míticos da violência que a comédia utiliza, especialmente tendo em conta dois episódios em que as relações de gênero desempenham um papel central em termos de metáfora política para indicar a dominação física e a supremacia cultural. No contexto extradramático de uma Atenas expansionista, a peça começa com dois velhos, Pistétaro e Euélpides, que fogem da sua polis devido à excessiva filopragmocine em que vivem. Ambos rejeitam a litigiosidade e os perigos que caracterizam o ambiente político e planeiam encontrar um novo lugar para se instalarem, sob o conselho do lendário rei dos Trácios, Tereu, agora líder dos pássaros. A deslocação externa no espaço, de Atenas para os céus, mostrada em cena, se transforma ao mesmo tempo numa deslocação interna dos estatutos pessoais, numa mudança de categorias sociais. Assim, quando os dois velhos explicam ao público quais são os seus objetivos, dizem que sofrem de uma estranha doença. A passagem que tem ali, vou citar, mas afinal vocês que me escutam vão saber que nossos males são completamente diferentes dos de Sacas. Ele não é cidadão de Atenas, mas quer ser de qualquer maneira. E nós, cidadãos legítimos, nós de uma tribo e de nascimento ilustres, sem que nos expulsassem, levantamos nosso voo para longe da pátria, correndo com as pernas bem abertas. Essa é a tradução da Gama Curi. Ao chegarem ao mundo da natureza, os dois cidadãos encontram um pássaro que explica que foi um homem que Tereu pediu para ter como assistente no mundo dos pássaros. Não, mas quando meu senhor foi transformado em polpa, diz ele pediu que eu também fosse transformado em ave, a fim de haver alguém para seguir com ele e servir a ele. Tal como as duas personagens atenienses se vão despojando da sua humanidade e da sua cidadania, a metamorfose do criado da polpa e do próprio Tereu repercutem-se no enredo numa multiplicidade de ecos que conduzem à transformação dos dois cidadãos de Atenas em aves. Comicamente, Euélpides já fingia ser uma ave para não ter sido rejeitado. Isso é aqui. Vocês que se danem, diz o escravo da polpa, mas nós não somos criaturas humanas. Quem são vocês, então? Sou o Treme-Treme, um ave africana, nome da Líbia. O caráter político dessa confusão anuncia a continuidade do tema da luta entre os valores humanos e animais e a confusão de valores inerente ao cruzamento de dois universos culturais diferentes. Com a entrada em cena da polpa, o público é novamente confrontado com a problemática sofística do cruzamento entre natureza e convenção.
Tereu é apresentado desde o início na sua condição particular de homem transformado em pássaro. Já na primeira referência à personagem, na boca de Pistétero, é assinalado o seu caráter heterogêneo, bem conhecido dos espectadores do drama que tinham interiorizado o paradigma mítico do rei Trácio. Isso é a passagem. Diz Eurípides, como vendedor de passarinhos no mercado de aves nos tapeou, esse filósofo maluco. Ele disse que essas duas aves, melhor que todas as outras, nos mostrariam a morada do Tereu, que foi transformado em polpa. Mesmo após o seu aparecimento em cena, ele próprio esclarece a sua natureza mista. Fui estrangeiros um homem, diz a polpa. Conversando com a polpa, então, os atenienses voltam a sublinhar o seu passado de humano e, precisamente por isso, interessam-se em perguntar-lhe onde se situa uma cidade, longe de Atenas, onde pudessem fixar residência. A anterior transformação física de Tereu em animal acompanha, nas aves, toda uma série de metamorfoses na boca dos atores que referem-se à linguagem e às suas possibilidades comunicativas em tempos de imperialismo de conquista. Para começar, sabemos que a própria polpa explica como ensinou aos pássaros as convenções linguísticas, uma vez que antes os pássaros eram bárbaros e não falavam o grego. Ele explicou o grego aos pássaros. Esta penetração cultural é contrária ao desejo atual de Pistétero de que ninguém lhe venha impor nada. Perante a possibilidade de se instalarem numa cidade do Mar Vermelho, Eurípides teme que os oficiais de justiça atenienses, habituados a impor a justiça imperial aos povos aliados, cheguem de barco para os levar à metrópole e a os julgar. A polpa diz, pois há uma cidade afortunada, tal como você deseja, na costa do Mar Eritreu, do Mar Vermelho. E Eurípides diz, por favor, não me fale em cidade à beira-mar, aonde chegará numa bela manhã a galeira Salaminha levando o porteiro da Assembleia. Na ausência de uma cidade afastada das instituições imperialistas atenienses, o protagonista optará por fundar uma nova comunidade política. A colonização envolve aqui também a imposição cultural da língua. Quando se cria a cidade dos cucos nas nuvens, Nefalococugia em grego, vemos o interesse aristofânico pela manipulação convencional do discurso. Pistétero diz, então que nome vamos dar a ela, a cidade? Eurípides, um nome que encha a boca tirado das nuvens e das regiões etéreas. E que acha você de Nefalococugia em grego? A polpa, é um bonito nome, você inventou um grande nome. A mudança linguística sobre a qual se consolida o poder imperial de Pistétero já se tinha gerado com uma transformação gradual nos versos 180 a 184 do termo polos em polis. A passagem diz, é o mesmo que dizer o lugar. Como tudo gira e atravessa tudo, aplica-se a isto o nome de polo. Polos, em grego. Se vocês construírem neste espaço e fizerem lá um recinto cercado de muralhas, isto não será mais um polo, e sim uma cidade. Polos, polis. Não é de estranhar que essas transformações que assinalamos entre humanos e aves, transformados em criaturas intersticiais, se reproduzam também no plano espacial. Com efeito, devido ao seu caráter híbrido, a nova cidade erigida por Pistétero permanecerá sempre no centro, metaxu, em grego, a meio caminho entre os humanos e os deuses. Uma vez erguidas as muralhas da cidade, Pistétero está pronto para alcançar o poder absoluto. Procurará impor os seus próprios regulamentos imperiais à Nefalococugia. Como diplomata de formação, transformado em tiranos, acabará por se tornar o sucessor de Zeus, depois de vencer a negociação
como os embaixadores do Olimpo. A concretização deste objetivo de se tornar um novo líder dos deuses, dos homens e dos animais, tem, entre outras características, uma clara dimensão sexual. O crescimento político de Pistétero é produzido através de um exercício masculinizado de violência. Esta agressão baseada no gênero é observada em 2 episódios da peça, ambos episódios fortemente relacionados com a mitologia, e aqui eu cruzo entre a mitologia e a sexualidade na peça. Uma vez construídas as grandes muralhas que rodeavam a nova cidade, vemos que Íris, a mensageira do Olimpo, foi enviada para entrar pelas portas da Nefelocoquia com notícias dos deuses. Pistétero consegue detê-la, perguntar-lhe quem é e pedir-lhe os documentos de imigração, temendo que seja uma trireme ateniense que o vem buscar. Isso é o passagem que tem ali. Pistétero pergunta: Salaminiana ou Paraliana? As galeras. Íris: o que você está querendo saber? Pistétero: será que não vou ver um peru com 3 bagos avançar impetuosamente contra ela? Avançar impetuosamente contra mim? O que significa isto? Pistétero diz: você vai derramar muitas lágrimas. Isto é realmente um absurdo. Por que porta você entrou na cidade, criatura atrevida? A interação entre Pistétero e Íris é marcada por uma interessante sobreposição do vocabulário das relações internacionais e das atividades sexuais. Ao entrar na cidade e no palco, as cegonhas não o carimbaram, sfragid egeis, e o chefe das aves não lhe carimbou um passe de entrada a Íris, symbolon epebalen. Esta valência sexual da passagem, a deusa diz: ninguém me carimbou, recorda as palavras do herói cômico quando este instrui os pássaros sobre como proceder para obter a arché, o poder de Zeus. Este é o passagem do Pistétero. Se Zeus não concordar, se ele se recusar, se ele não for logo razoável, declarem uma guerra sagrada contra ele e proíbam os deuses de ir e vir como autênticos libertinos através dos domínios de vocês, para macular como até agora com seus amores adúlteros as Alcmenes, as Alopes, as Semeles. Se eles não concordarem, tratem esses usurpadores como eles merecem. Deem um jeito para que a coisa deles deixe de funcionar na coisa das mulheres. A violência sexual de Zeus contra as mulheres, manifestada através da menção das histórias míticas determinadas pela importância das metamorfoses, associa a passagem das fronteiras à incursão erótica. Ao juntar o mundo privado do adultério e o domínio público da política externa, Pistétero confunde prepositadamente os 2 universos conceptuais para obrigar comicamente os deuses a não fazerem exatamente aquilo que ele acabará por fazer. De facto, o protagonista ameaçará violar a deusa Íris, que entrou na sua nova polis. Este é o passagem. Se você continuar me aborrecendo, bela Íris, mensageira de Zeus, afastarei as pernas e lhe mostrarei que o coroa que sou ainda tem muito tesão. Embora a violação não seja consumada, a dominação do mundo feminino continuará a acompanhar o progresso do plano cômico de Pistétero. A sua última conquista na peça será o casamento com a deusa Basileia, filha e herdeira de Zeus. Este casamento representa o culminar do desejo de expansão e conquista territorial do protagonista. As atuais teorias feministas das relações internacionais têm se preocupado em apontar para a utilidade da desigualdade de gênero como metáfora do desequilíbrio das nações na arena internacional.
pensando no fenômeno colonial moderno, autoras como Charlesworth e Chinkin têm argumentado que, por oposição à noção de Estado como entidade fechada, autônoma e suscetível de travar qualquer contacto ou interferência indesejada, como se de um corpo masculino heterossexual se tratasse, os territórios dependentes têm pontos de entrada naturais e necessitam da tutela de países soberanos para acompanhar o seu desenvolvimento civilizacional. No caso do mundo grego, Doherty refere que, dentro da ideologia da colonização e da expansão territorial, o discurso da violação e a instituição do casamento oferecem modelos interessantes para pensar o contato entre gregos e populações nativas do Mediterrâneo. São instituições de integração e aculturação preocupadas em unir opostos e transformar o que é selvagem e estrangeiro numa experiência frutuosa e produtiva. A vitória imperial do Pistétero, nesta chave de leitura, pode ser representada como uma inversão das agressões sexuais de Zeus às mulheres referidas nas histórias míticas. De facto, na peça, o esquema narrativo é invertido. Impõe a lógica humana de Atenas para fundar um novo império no Palácio de Zeus. Na comédia, a fundação da cidade precede o casamento híbrido humano-divino e serve de instrumento para a consolidação do poder tirânico do violador. Isto é um pouco o patrão do mito. O patrão do mito tem, em primeiro lugar, o poder supremo divino de Zeus, depois a união sexual como uma mulher humana. Então, o mito da fundação da cidade com o nome da nova cidade, finalmente a integração da polis. Então, que o padrão... Vamos... Ok. Então, o padrão cômico é um padrão subvertido, que é exatamente o contrário. A peça começa com a desintegração de Atenas, da polis humana, então a invenção do nome da nova cidade, depois a união sexual com uma mulher, Pistétero com a Basília, uma mulher imortal, a filha de Zeus, e finalmente o poder supremo divino do protagonista cômico. É uma inversão. Em termos políticos, a assimilação cômica de Pisístrato a Zeus, de Pistétero a Zeus, é uma representação do seu novo estatuto de tirano. Na apoteose final do casamento, o protagonista vai entrar em cena com a sua nova mulher, Basília. O público da peça pode ter se lembrado da antiga imagem de Pisístrato de regresso à Ática, quando vestiu uma mulher chamada Phie, com uma armadura completa, e a colocou, fazendo-se passar por Atena, no carro em que entrou na cidade, para convencer toda a gente de que a própria deusa acompanhava a sua chegada. E o poder político, finalmente, em Atenas. A dimensão política do gênero e do mito não se esgota aqui na peça. A história de Tereu é útil a este respeito. Segundo o conhecido mito, quando Tereu cobiçou a irmã de sua mulher, Filomela, foi a Atenas ter com seu sogro, Pandion, para lhe pedir a sua outra filha em casamento, alegando que Procne estava morta. Pandion concedeu-lhe o favor e enviou Filomela e alguns guardas com ela. Mas Tereu atirou os guardas ao mar e, encontrando Filomela numa montanha, atacou-a. Cortou-lhe a língua e manteve-a presa. Cortou-lhe a língua e manteve a presa para que ela não pudesse contar a ninguém o que tinha sucedido. Quando regressou à Trácia, Tereu entregou Filomela ao rei Lineu e disse à sua mulher que a irmã estava morta. Filomela teceu cartas numa tapeçaria, descrevendo o crime de Tereu
e enviou-a secretamente a Procne. Quando esta reconheceu a irmã e soube do ato impio de Tereu, ambas irmãs planearam retribuir o favor ao rei. Procne matou o filho Itis, serviu-lhe a carne numa refeição com vingança ao padre e fugiu com a irmã. Quando Tereu soube do crime que tinha cometido, perseguiu as irmãs, isso é, as duas irmãs com Itis, o assassinato de Itis, e aqui é a fim da história. Quando Tereu soube do crime que tinha cometido, perseguiu as irmãs e tentou matá-las. Mas os deuses do Olimpo, por compaixão, transformaram-nas em aves. Tereu transformou-se numa polpa, Procne numa andorinha, cujo canto é um canto de luto pela perda do filho, e Filomela num rouxinol. Esta história, que faz parte do mito de origem, desempenha um papel crucial em Aves, embora a sua importância não tenha sido suficientemente ressaltada. Recorde-se que, no início da peça, quando os dois protagonistas chegam ao mundo das aves, Tereu chama a sua mulher Procne para conhecer os atenienses. Tereu, a polpa, diz: sai e mostra-te aos nossos visitantes, não? Dois xenóis, estrangeiros. A presença de Procne, transformada, segundo o mito, numa andorinha, está imediatamente relacionada com o desejo sexual que desperta nos dois atenienses, que, tal como Pisteteiro fará mais tarde com a deusa Íris, ameaçam violá-la. E aqui a passagem, quando Procne sai na cena, Pisteteiro diz: ah, Zeus, que passarinha bonita, como ela é delicada, como é gentil. Eurípides: fique sabendo, eu agarraria você com muito prazer. Pisteteiro: que roupa linda, você parece uma virgenzinha. Eurípides: estou com vontade de dar um beijo nela. Mas, meu rapazinho, ela tem um bico comprido como se fosse um espeto cortado ao meio. Eurípides diz: e daí? Basta tirar a casca que cobre o rosto dela, como se fosse a casca de novo, e depois dar um beijo nela. Se Tereu, transformado em polpa, tinha sido o canal para a conversão dos pássaros bárbaros em homens cidadãos, porque ele próprio, um antigo rei Trácio, foi transformado em pássaro, aqui o mito continua a funcionar como um alcance político. A conquista do mundo natural por Pisteteiro e Eurípides funciona como uma nova tentativa imperialista, neste caso materializada através da possessão erótica. Mas, mais uma vez, trata-se de um jogo de transmutações, já que na mitologia original foi Filomela quem foi desonrada por Tereu. O dispositivo narrativo que a comédia impõe explica-se pela afetação da reciprocidade diplomática. Se Tereu tinha violado Filomela, agora os novos invasores pretendem fazer o mesmo com Procne. A assimilação do mito na realidade política de Atenas é evidente. Trácia, na altura, era um aliado de Atenas, traça a origem do rei Tereu, era um aliado de Atenas na guerra do Peloponeso, e ainda uma passagem de um fragmento de tragédia, da tragédia Tereu de Sófocles, dá uma ideia da lógica da subordinação feminina em termos políticos. Isto é o fragmento 583, um dos fragmentos mais largos da comédia, na comédia fragmentária, onde é a Procne que fala, e ela diz: no entanto, muitas vezes vi a natureza feminina assim, porque nós não somos nada. É um discurso interessante para pensar um pouco a natureza do gênero feminino. Como crianças, na casa do pai vivemos, creio eu, a vida mais doce dos seres humanos. Porque alegremente sempre a falta de compreensão alimenta as crianças, a ignorância.
Mas quando chegamos às juventudes sensatas, somos expulsas e vendidas longe dos deuses paternos e daqueles que nos geraram, umas para os estrangeiros, outras para os bárbaros, outras para caças desconhecidas, outras para caças abusivas. Interessante fazer a comparação entre o texto trágico com as palavras de Procne. Procne não fala na comédia, e a imagem da Procne, vítima de um acto sexual, representada sobre a cena cômica. Nesta tentativa de Pisteteiro, a par da violência física, a linguagem torna-se o canal através do qual se impõe a supremacia política. No mito, Tereu tinha desonrado Filomela através do silêncio para impedir que ela pudesse dar conta da dominação. Pisteteiro, de facto, fará o mesmo na peça com sua mulher Basília, que permanecerá muda durante toda a sua presença no palco. É, em rigor, a comédia que, com as suas palavras, vai preencher de sentido e narrar esses silêncios de conquista. Isto é bem visível numa das últimas intervenções do coro nas Aves, em que a privação da fala é apontada como um mecanismo de controlo. Isto é o passagem coral. Vou citar: em Fanes, perto do relógio judicial, a clepsidra, está a raça malfazeja dos língua e estômagos, em glotogastoron, em grego, cuja língua semeia, faz a colheita, faz a vindima, colhe os figos. Lá também há bárbaros, Górgias e Filipes. É por causa destes Filipes, línguas e estômagos, que em toda a Ática se deixa de lado a língua das vítimas do sacrifício. Essa deixa de lado é temnetai, é o verbo do final, corta-se a língua. Glota, choris, temnetai. O eco que ressoa nestes versos corresponde, de fato, ao relato mítico da terra dos Ciclopes, que na Odisseia, no livro 9, versos 109, 112, são descritos como seres que não semeiam nem cultivam, que carecem de assembleia e de regras. Isto é a passagem da Odisseia: tudo lhes nasce espontâneo, sem uso de arado e sementes, trigo e cevada, bem como videiras que vinho produzem de cor vermelha. Na chuva de céus vem a vida dos frutos. Leis desconhecem, bem como os concílios nas ágoras públicas. Isso é a tradução de Carlos Alberto Nunes. A dominação destes englotogastores, em grego, por Pisteteiro, é equiparada à dominação grega do herói Odisseu sobre a barbárie de Polifemo. Também ele dominado por um acto de violência, a vara que lhe enfia no óleo, que foi lido em termos de dominação sexual sobre um monstro feminizado na sua natureza descontrolada. Não tem um raporto entre o erotismo da violência, num caso e no outro. Conclusões. Para concluir, podemos afirmar que o exame das alusões à violência de gênero que aparecem nos versos de Aves permite apreciar o papel discursivo destes actos de força na consumação de um plano cômico. Embora nunca haja uma agressão sexual em cena e a violação se mantenha sempre no plano de ameaça, ela traduz uma série de dispositivos concretos que são eficazes para compreender o alcance complexo da empresa imperialista. A dominação do outro pressupõe a sua feminização, e os exemplos míticos que a peça explicita permitem-nos ver como isso é eficaz. Nos múltiplos níveis de controlo que a peça revela, as pretensões eróticas de um Pisteteiro
que procura substituir Zeus, jogam com as conhecidas histórias de sedução do pai dos deuses. Ao mesmo tempo, através do jogo e do contraste com o adultério de Tereu e a violação de Filomela, o protagonista consegue estabelecer a imoderação de uma dominação masculina que não receberá qualquer sanção. Isso é uma diferença. No mito tem a sanção contra Tereu e as mulheres. Embora aqui não tem sanção. Isto é comédia. Na comédia não tem penalização, não tem punição. Nenhuma divindade castigará Pistétaro, transformando-o num pássaro, porque ele próprio o fez. E a partir daí, tornou-se um olímpico. No final da peça, como seu acesso às moradas dos deuses, Pistétaro, um anti-Tereu, consegue uma metamorfose final típica do gênero cômico. Em termos metaliterários, transforma-se a narrativa cômica numa nova mitografia risível, onde o casamento substitui a violação e o padrão imperialista encontra novas fontes institucionais onde não tem punição. Ao recorrer à estreita relação entre a conquista imperial e o domínio sexual, Ares constitui um aviso cômico sobre os discursos de legitimação imperialista. Ao mesmo tempo, com os mitos referidos, expõe a ética questionável da liderança masculina violenta em tempos de guerra e expansão política, onde a força física e a retórica diplomática estão sempre juntas. Muito obrigado.